Uma teoria interessante para entender como nos tornarmos uma pessoa mais fácil e evitar ser uma pessoa pedra, como a gente viu agora há pouco na aula anterior, é a teoria das aberturas. Essa teoria, na verdade, a ideia disso aí veio do José Predebon, também retirada do livro dele, Criatividade, Abrindo o Lado Inovador da Mente. E basicamente ele fala que ele parte do pressuposto que para ele o básico é ser criativo significa simplesmente ser mais aberto, ter mais abertura às ideias, mais abertura às inspirações exteriores, né? Então, como se tornar mais aberto, segundo José Predebon? São três passos, né? Primeiro, abertura da emoção, segundo, abertura dos sentidos e terceiro, abertura da mente. Nós vamos ver nas próximas telas cada um deles. O que seria a abertura da emoção? Estar mais aberto para as suas percepções. Tá? Então, dar mais ouvido às suas emoções. Então, como que eu abro minha emoção? Basicamente é diminuindo ou retirando todo o meu julgamento, né? Aumentando minha escala de valores. Quando você para de pensar em termos de isso é feio, isso é bonito, isso é certo, isso é errado. Quando a gente não faz esse tipo de julgamento e simplesmente aceita o mundo exterior, tudo aquilo que eu vejo como ele é. Então, se eu conseguir pensar nas ideias, tirando essa escala de valores, tirando esse tipo de julgamento, eu estarei já abrindo mais uma emoção, me permitindo ter uma visão já mais aberta, né? Não só abertura de emoção, como também uma técnica usada para abertura de emoção é a chamada técnica dos 6 chapéus. Essa técnica tem a ver com o pensamento lateral. O pensamento lateral a gente vai discutir no próximo último vídeo aula antes da prova 1, né, que é a sequência desse. E ele foi criado pelo Edward de Bono. O que seria essa técnica dos 6 chapéus? Basicamente, para julgar uma situação ou para tomar uma decisão, antes de se ter uma ideia, o Edward de Bono dizia para usarmos 6 pontos de vista diferentes, né? O otimista, o pessimista, o julgador, o controlador. Então, basicamente, seria vestir um chapéu para cada situação. Então, o azul onde eu controlo as coisas, o branco onde eu me preocupo com fatos, e olhar o mesmo problema por pontos de vista diferentes. Então, isso seria o que a gente chama da técnica dos 6 chapéus. Edward de Bono foi o criador desse conceito, né? Aqui na tela seguinte a gente tem uma pequena tela em branco aí com uma dinâmica para ser preenchida para um exercício possível sobre solução de problemas. Então, quais são as perspectivas que eu posso ter sobre esse problema? Quais alternativas eu posso ter? Cada chapéu corresponde a um ponto de vista diferente. E uma vez que eu tiro esse chapéu, visto o outro, eu enxergo a situação de um jeito diferente e consigo ter uma visão mais completa do mesmo problema. Outro tipo de abertura para abrir-se a mente é a abertura dos sentidos. Então, todos nós vemos o mundo através de nossos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Tá? O que a gente usa mais, nós seres humanos, seria talvez, se temos todos eles funcionando em ordem, né? Seria a visão e talvez a audição. Né? Agora, o olfato é pouco desenvolvido em nós humanos, o paladar também é muito importante, mas não costuma ser considerado um dos sentidos principais, e o tato através do qual a gente sente o mundo. Abrir os sentidos implica em permitir também perceber mais o que acontece ao seu redor. Como na figura abaixo aí, ter uma antena, tá? Para captar aquilo que acontece à sua volta. Conseguir perceber tudo aquilo que é falado, que é visto, prestar mais atenção nos detalhes, no pôr do sol. Quantas vezes a gente não faz o mesmo caminho para o trabalho? A gente costuma fazer a mesma rotina e não presta atenção no ambiente que nos cerca, nos sons que nos cercam. Então, prestar mais atenção não só nas conversas, mas também no ambiente, né? Prestar atenção no sol se pondo, prestar atenção nas pessoas andando em volta, nos detalhes que cerca. Você começa a ir abrindo mais os sentidos e suas percepções. Porque nós não sentimos o mundo de forma parecida. Nós temos percepções diferentes do, é, das mesmas situações, né? Como nessa imagem, quem que está certo?
Quem que está errado? Se for ver, os dois estão certos e os dois estão errados. É só uma questão de ponto de vista. Então mudar o nosso ponto de vista, como a gente viu tanto aí na questão da percepção. Para desenvolver a abertura dos sentidos, nós temos que desenvolver alguns tipos de curiosidade. A gente já falou bastante que a curiosidade leva à criatividade. Então, primeiro, a curiosidade infantil. O que é a curiosidade infantil? É aquela curiosidade inata, de querer perguntar tudo, de querer saber tudo, de querer entender as coisas. Então, agir como uma criança mesmo, questionando o mundo à sua volta. Outro tipo de curiosidade seria a curiosidade volitiva. Volitiva é de querer, né? Então, de ter vontade de fazer alguma coisa. Seria aquela curiosidade forçada. E aqui a gente fala, é como como pensar como um turista. Tá? Pensar como um turista ou como um visitante. Como que age um turista quando ele vai para um lugar novo? Ele quer saber tudo. Como que chega no lugar, como que é a cultura, porque as pessoas têm determinado comportamento. Então, pensar como um turista ou como alguém que está visitando, de passagem por um lugar, e perguntar realmente como se estivesse nessa posição, né? E por fim, manter-se atualizado, o que inclui aí boas leituras, ler bons livros. Eu costumo falar para o pessoal não ler só ficção, assim como não ler só livros técnicos. Eu costumo alternar, ler sempre entre um livro técnico, um livro de ficção, para poder manter também uma cultura geral e o banco de dados da nossa mente abastecido, né? Por fim, a abertura da mente, que na verdade esse tipo de prática já leva a isso também, né? E o que seria a abertura da mente? Praticar o pensamento livre, o pensamento divergente, tá? Também chamado de pensamento difuso, ou seja, o pensamento paralelo. A gente vai ver isso mais detalhado na próxima aula. Tá? Ao invés daquele pensamento lógico, o pensamento convergente, o pensamento que leva a um foco só. O divergente é o pensamento aberto, cria várias alternativas. O pensamento convergente é tentar chegar numa solução só. Ele é mais lógico, ele é mais racional. Agora, o pensamento divergente é o pensamento que cria várias opções. É aí que eu estou praticando realmente a minha criatividade. Que efeito traz essas três aberturas, né, pra gente? Uma vez usando essa técnica das três aberturas, eu consigo desenvolver o autoconhecimento. E o autoconhecimento é essencial para desenvolver a criatividade, uma vez que o autoconhecimento leva à autoconsciência, a me entender, e melhora a autoestima. Então, melhorando a autoestima, eu começo a me sentir mais capaz de pôr em prática, de exercer minha criatividade. A abertura dos sentidos permite uma visão sistêmica. E o que seria a visão sistêmica? Enxergar o todo, não ver só a árvore, mas ver o todo, né? Ver a floresta inteira. Então, entender as relações entre departamentos, entre pessoas, entender como que funcionam essas inter-relações. E a abertura da mente que desenvolve o meu inconsciente. Ou seja, eu começo a entender como que funciona o meu processo de pensamento, eu começo a me entender melhor também. Então é uma soma dos três aí que me trazem um melhor autoconhecimento. Isso tudo leva. Parece que quando eu pratico os três efeitos, parece que as coisas começam a acontecer. Ideias começam a surgir, e de repente, quase como por um acaso, eu consigo ter soluções para os meus problemas, e parece que o universo jogou para mim as soluções, quando na verdade é fruto de uma prática criativa. Na verdade, hoje em dia existe uma linha inteira de estudos, né, focada aí em entender o que se chama de serendipidade, né, serendipity no inglês. Né? O que seria serendipidade? Aquela capacidade de descobrir as coisas sem querer, por um acaso. Você se depara com uma coisa que te leva à solução para um outro problema. Tá? Aqui está o exemplo de encontrar um irmão depois de 30 anos. Ou seja, alguma coisa acontece meio que por um acaso, sem você querer. Você se depara com a solução por parece que foi o destino que jogou, mas na verdade é fruto e prática da mente criativa. Tá? Ou seja, de você praticar e usar
realmente a criatividade de uma forma ativa, ok? Quais são os elementos de uma personalidade criativa? Então, o que uma pessoa criativa tem? Né? Nós já falamos bastante das características dos criativos, mas eu posso falar que tem, primeiro, independência. São pessoas que pensam sem depender de um pensamento anterior, sem depender da ideia de alguém. Curiosidade, ou seja, a pessoa criativa ela quer saber tudo, ela pergunta tudo. Flexibilidade, está aberto para novas ideias, abertos para ver outros pontos de vista. E a sensibilidade, que como a gente também viu agora, seria enxergar o mundo de um jeito mais aberto, de um jeito menos julgador, de um jeito mais tranquilo. Para poder desenvolver criatividade, eu preciso desenvolver também antes aquilo que a gente chama de comportamentos pré-criativos. Né? Basicamente são dois fatores, ligar-se e soltar-se. Parece que são duas coisas contraditórias, né? Mas são duas visões diferentes realmente. Ligar-se, ou seja, estar atento a tudo que te cerca, a todo o seu ambiente, todas as suas ideias. E soltar-se significa não ficar preso em amarras, realmente ter uma mente leve, ter uma mente aberta, como essas pessoas que parecem que não ligam para nada. Então chega nesse ponto de quase ser uma pessoa que não liga para nada. Imagina uma pessoa que trabalha na feira hippie, que vende que cria seu próprio artesanato, que vende seu artesanato. São pessoas que parecem que não estão muito preocupadas com, com problemas. Lógico que elas têm seus problemas, lógico que elas têm contas a pagar. Tá? Mas agir como pessoas que não têm esse tipo de preocupação ajuda já a trazer um comportamento pré-criativo. Eu queria explicar um pouquinho aqui para vocês também, que a gente falou do autoconhecimento, e já acabou citando isso anteriormente, a questão das inteligências diferentes. E algumas pessoas perguntam, né, puxa, mas parece que tem gente que tem mais facilidade para ser criativo, tem gente que tem mais facilidade para aprender alguma coisa, tem gente que tem mais facilidade para pôr em prática algo. Então, nos anos 90, surgiu uma linha de estudos, né, que essa teoria foi criada pelo Howard Gardner, um psicólogo, e ele diz respeito às inteligências múltiplas, então é chamada teoria das inteligências múltiplas, ou teoria das múltiplas inteligências. E o que parte desse princípio? O Howard Gardner partiu do princípio de que não existe gente burra. Tá? Existem pessoas com tipos de inteligência diferentes. Então, algumas pessoas desenvolvem mais sua inteligência naturalista. O que é inteligência naturalista? Esse aqui foi o último tipo de inteligência adicionado pelo Howard Gardner. Tá? Não se limita só a isso. Tá? Então, a inteligência naturalista diz respeito a entender a natureza, entender a relação do homem com a natureza. A inteligência musical são pessoas que têm mais facilidade para entender e compreender notas musicais, tons, acordes. Vocês devem conhecer alguma pessoa, eu conheço, que aprendeu a tocar sozinho um instrumento e às vezes toca mais de um instrumento. Então são pessoas que têm facilidade para entender e compreender música. Inteligência lógico-matemática e os testes de QI normalmente medem só isso, né? Só a inteligência lógico-matemática ou inteligência espacial. E, na verdade, o Howard Gardner parte do princípio de que esse é um tipo de inteligência. Existem outras. Tá? Mas a facilidade para fazer cálculos, a facilidade para poder chegar em questões lógicas, em soluções. Inteligência existencial, essa aqui é polêmica, alguns não consideram ainda, ela foi incluída depois. Serão 7 tipos de inteligência que o Howard Gardner criou primeiro, né? Mas é entender o mundo, se entender, mais ligado a filósofos. Vocês vão ver que alguns tipos de inteligência têm mais a ver com alguns tipos de profissões. A inteligência interpessoal, que normalmente as mulheres desenvolvem melhor do que os homens, que é a facilidade de se relacionar, de compreender o sentimento dos outros, de entender como os outros pensam. Inteligência corporal sinestésica, controlar sua mente, controlar seu corpo, muito ligado a esportistas, atletas, dançarinos que conhecem bem os limites de seu corpo. Inteligência linguística, que é também facilidade
de entender línguas, de pessoas que têm facilidade de aprender línguas estrangeiras, de compreender bem o português mesmo. Então, conhecer as palavras certas, saber como ter um bom vocabulário e utilizá-lo. Algumas pessoas têm uma grande inteligência linguística e não necessariamente tem outras, tá? Então, entender que ninguém é bom em tudo. A gente tem algumas inteligências que se destacam e outras que são nossos pontos a melhorar. O Howard Gardner é contra a medição de tipos de inteligência. A intrapessoal, que é o autoconhecimento, o quanto a pessoa se autoconhece, sabe seus potenciais, sabe seus pontos fortes, pontos fracos. E a inteligência espacial, que está ligada a entender distâncias, compreender como que funciona o mundo. É a pessoa que tem facilidade para ler um mapa, para conhecer caminhos, que memoriza bem caminhos. Então, a facilidade para esse conhecimento de mapa, né? Esse conhecimento de território, esse conhecimento espacial. Isso seria inteligência espacial. Tá? E aí nós temos alguns inimigos, então, da criatividade. O que seria que mata a nossa criatividade? A acomodação, o contrário disso tudo que a gente viu, né? Ficar acomodado, não ir atrás de melhorias. Miopia estratégica, ou seja, não perceber o que está acontecendo com a relação entre as pessoas, como que uma influencia a outra. Imediatismo, querer as coisas para ontem, né? não ir atrás de respostas. Insegurança, não acreditar em si mesmo, não querer se desenvolver. Pessimismo, ver sempre o lado ruim das coisas, não procurar o lado positivo. Timidez, não se expor, não usar a comunicação, não ser mais proativo na linguagem. Prudência, a prudência parece que é uma virtude, né? Mas em excesso ela pode virar medo, medo de agir, medo de partir para soluções. Desânimo, então está muito desanimado, não também pôr em prática aí suas ideias, falta de vontade. E dispersão, que seria falta de foco. Então também isso pode prejudicar a criatividade, embora a criatividade signifique também abertura, mas estar muito disperso pode também prejudicá-lo. Queria dedicar um tempo aqui também para falar, já que a gente está falando dos inimigos da criatividade, de alguns problemas éticos na criatividade, que seria a questão de cópia, plágio e pirataria, que a gente confunde muitas vezes um com o outro, né? Qual a diferença de cópia, plágio e pirataria? A gente normalmente enxerga tudo como algo negativo, né? E plágio, mesmo há uma linha difícil até de se traçar do que define o que é plágio e o que define o que é homenagem. Tá? Agora, o plágio no século XIX era até visto como algo positivo. Tá? E entendia-se que havia um fundo comum de ideias que todo mundo podia usar. O próprio Shakespeare, sua peça principal, Hamlet, foi copiada de uma outra ideia anterior de Matteo Bardello. Tá? La Fontaine criou suas fábulas, mas na verdade não criou nada. Ele nem assinava embaixo, porque ele adaptou e plagiou na cara dura Esopo. Então, plágio seria usar uma obra de alguém e falar que ela é minha, falar que a ideia é minha. Então, quando a gente copia uma ideia, um texto, e monta um trabalho, um TCC, e não põe o autor, eu estou plagiando. Quando eu identifico a referência, não estou plagiando, porque eu estou falando que a ideia não é minha. Então, eu copio e posso ou não plagiar. Vou plagiar se eu identificar o autor. É difícil, como eu disse, traçar o que é inspiração e o que é plágio, né? Aqui tem alguns casos, né? Isso aqui foi uma imagem retirada da internet, da própria Apple, que é tão conhecida pelo seu design, pela imagem dos seus produtos, e a gente pode ver que quase todos eles, de alguma forma, foram aí adaptados visualmente de uma linha Brown que veio dos anos 60, 50 e 60. Então vejo que visualmente é muito parecido o iPod com o rádio de bolso deles, tá? O iMac com o falante deles, a televisão que eles tinham na época, que era futurista, né, dos anos 50, com o monitor da Apple. Então, de certa forma, a própria empresa que é conhecida pela originalidade também plagiou, né? A gente se inspira na ideia de alguém. Como diz o Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. Agora, já a pirataria é algo mais negativo. Pirataria é realmente usar uma marca externa, uma marca de fora, um nome, e vender como se fosse algo original,
sendo que eu que produzi e eu estou pondo a marca de outro, né? Então, se apropriar da ideia de alguém, o plágio é uma forma de pirataria, por exemplo, né? Mas eu estou passando por cima da propriedade intelectual, da propriedade artística, de um artista, de alguém que criou aquela ideia anteriormente. Na próxima vídeo nós vamos falar sobre pensamento lateral. Até lá.